poder de compra dos brasileiros aumentou e com ele cresceu também a quantidade de lixo produzida no país. Por aqui a média de geração ultrapassa 1 quilo por habitante dia. Em 2009 foram 57 milhões de toneladas de resíduos sólidos. O Repórter Justiça desta semana mostra os desafios do descarte de tanto lixo, já que os programas de coleta seletiva e de reciclagem não crescem na mesma medida. O prédio do Ministério do Meio Ambiente é referência na gestão pública federal. É o único sustentável da esplanada dos ministérios, graças a mudanças radicais. Um sistema de coleta de água de chuva armazena em 3 tanques o que será usado em descargas, limpeza e jardins. Em um ano, a economia foi de 2 milhões de litros de água. No ar-condicionado, temperatura, velocidade e direção do vento são controlados por computador. Ao meio-dia e às 6 da tarde, desliga automaticamente. É mais econômico e silencioso. Películas foram instaladas em todas as janelas e reduzem em 70% a incidência de radiação solar. As torneiras foram substituídas por modelos com temporizador e apenas 3 dos 6 elevadores são utilizados. Já é uma referência para um projeto que o governo está desenvolvendo que se chama Esplanada Sustentável. A ideia é que até a Copa de 2014 nós possamos ter todos os prédios da esplanada adaptados a critérios de sustentabilidade na sua edificação. Experiência de quem precisou se adaptar a tantas mudanças, principalmente na hora de jogar o lixo fora. Embaixo da mesa não há mais lixeiras, elas estão em corredores e áreas comuns e o descarte deve ser feito de acordo com a categoria. O lixo é pesado e entregue a cooperativas de reciclagem. Em um ano, diminuiu em 40% o número de resíduos produzidos e em 60% a utilização de copos. O servidor tinha por hábito descartar o seu resíduo no automático, ele às vezes nem via, ele embolava e jogava. Isso era quase que uma forma automática que o servidor fazia para descartar o resíduo produzido por ele durante o dia do seu trabalho. Quando ele tem que se levantar e dar 3, 4 passos até uma lixeira coletiva e essa lixeira ser separada, o resíduo, ele vai ter 3, 4 passos para pensar no que ele vai fazer. E muitas vezes ele até deixa de gerar o resíduo para não ter que levantar e descartar. E você, já parou para pensar na quantidade de lixo que joga fora? A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais fez um estudo em 2009 e constatou: a situação é crítica. Os brasileiros geram mais de 1 quilo de lixo por dia. Em 2009 foram 57 milhões de toneladas. Para piorar, a implantação de coleta seletiva e reciclagem não cresce na mesma medida. Mais de 40% da coleta ainda é feita de forma inadequada. A coleta seletiva existe em 56,6% das cidades e avança a passos lentos. No Brasil, nós temos 50% dos municípios ainda tem lixões, né? E lixões são casos em que o lixo é colocado, o resíduo é colocado, não tem cobertura, né? Não tem coleta de chorume e existe emissão de gases de efeito estufa. O maior desafio da política é garantir que acabem os lixões no Brasil, né? E, além disso, que aumente também a reciclagem. Aprovada e sancionada em agosto do ano passado, a Lei 12.305 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Deve diagnosticar a situação no país e determina a obrigatoriedade da coleta seletiva até 2014. O objetivo é criar padrões de produção, consumo de bens e serviços, desenvolver tecnologias limpas e minimizar os impactos ambientais. A lei prevê 5 anos de financiamento para cobrir esta determinação de que todos os municípios tenham seu aterro sanitário. Com isso, a gente vai evitar, né, a contaminação que advém do solo e da água que advém, e a questão também sanitária mesmo dos lixões, né? E também, na escala local, se pode, então, dessa maneira, favorecer o trabalho dos catadores que vivem dessas sobras da modernidade, né? Que nós produzimos lixo. Então, tem muita gente no Brasil que sobrevive disso.
A lei prevê ainda o fortalecimento de cooperativas e associação de catadores. Isso será possível por meio do programa Procatador, que vai garantir a alocação de recursos para a qualificação profissional dessas pessoas. O estudo que o IPE fez acabou indicando um grande potencial para a implantação de um programa de pagamentos de serviços ambientais urbanos, que significa remunerar os catadores pelos trabalhos que eles fazem, o trabalho que eles fazem no sentido de receberem por uma atividade que eles fazem, que é de aumentar a reciclagem no país, né? Então, o que foi destacado lá é que 8 bilhões de reais por ano normalmente é perdido pelo fato de não se reciclar apenas 5 cadeias, né? Nós tiramos muito material da rua. Eu me sinto muito orgulhosa de fazer o meu trabalho. Eu faço a minha parte e espero que todo mundo faça as suas partes. Neide integra uma associação que desde 2005 agrupa catadores de todo o Distrito Federal. São 110 ao todo, 80 trabalhando todos os dias. Passam em empresas, residências e tiram das ruas cerca de 450 mil toneladas por mês de papel, papelão, ferros, garrafas. O que acontece? Ele fala assim, a gente às vezes chega nas casas das pessoas e fala assim, sai daqui, sem lixeira. Aí, quando foi esses dias, eu cheguei na casa de uma senhora e ela disse assim, sai daqui, sem lixeira. Eu digo, vem cá, seu filho faz a reciclagem e leva para o colégio. E você ainda me chama de lixeira? Por que você me chama de lixeira? O material tirado das ruas é pré-selecionado, separado, compactado e vendido em diversos estados. Além de você estar ajudando o meio ambiente, que é muito importante, nós temos um trabalho aqui de conscientização. Nós temos os nossos catadores, uma vez por mês, a gente se reúne para falar sobre isso, a gente escuta eles, a gente acata a opinião deles, entendeu? Eles falam, dona Cláudia, não é assim, não é melhor a gente experimentar para fazer assim? Eu digo, tá ótimo. E foi ouvindo os catadores que a Cláudia percebeu a necessidade de criar um transporte para facilitar o trabalho. Por meio de um convênio com a FUNAP, Fundação Nacional de Amparo ao Preso, triciclos foram desenvolvidos por uma empresa e montados dentro de uma penitenciária em Brasília. Cleusimar explica que peças de bicicletas apreendidas em delegacias são matéria-prima para o carrinho usado pelos catadores. Se o catador não tiver um meio de transporte para buscar esse material, fica muito mais difícil. Em relação àquele carrinho tradicional que a gente vê nas ruas, esse aqui ele é mais prático, a gente pode falar assim? Porque ele mexe não só com a parte estrutural do material que ele está coletando na rua, mas ele ajuda também uma atividade física. É difícil de encarar, é muito difícil, mas eu me olho e eu vejo que as pessoas não sabem de nada. Porque meu trabalho é tão importante como de um juiz, como de um presidente, como qualquer um. Eu me sinto muito bem. No próximo bloco, as diferenças entre reciclagem e reaproveitamento de materiais. A gente mostra os desafios e dificuldades desse trabalho em todo o país. Até já! 43% dos resíduos sólidos urbanos coletados no país ainda são descartados de forma inadequada. A maioria em aterros e lixões. Parte desse lixo é reciclado, outra boa quantidade reaproveitada. São muitos os desafios, a começar pela redução da quantidade de aterros sanitários e aumento da educação ambiental. Você, por exemplo, sabe a diferença entre reciclagem e reaproveitamento de lixo? Nós somos os únicos seres na escala da vida, no todo da vida, que deixamos lixo, né? Porque os animais produzem resíduos, mas esses resíduos são orgânicos, eles são facilmente assimilados e voltam ao ciclo da vida, sem que constituam um lixo. Este comerciante joga fora todos os dias 4 sacos de lixo. A gente recicla, que um é o orgânico e o outro é o reciclável, que é as latinhas que a gente dá para os catadores. Facilita? Facilita para o pessoal que a gente ajuda, dando as latas. O caminhão passa e leva tudo para o lixão a 15 quilômetros do centro de Brasília. Se fosse só o que o comerciante joga fora,
Mas lá são descarregadas diariamente mais de 2.000 toneladas de lixo de todo o Distrito Federal. Os catadores separam o que pode e o que não pode ser reciclado. A gente separa garrafa, cobre, metal, latinha, essas coisas. E vindo reciclado não vê essas coisas. Tudo que pode ser aproveitado e transformado novamente em matéria-prima é trazido para empresas como essa. São plásticos, papéis, papelão. Cada quilo do papel colorido vale 4 centavos. Do papel branco, 25 centavos. Agora, o que garante o melhor retorno mesmo é o alumínio. Sabe aquela latinha de refrigerante que você abriu há pouco? O quilo custa R$ 2,40. 400 toneladas de materiais são descarregadas diariamente. O cuidado maior que a gente tem é esse material não vir poluído com lixo orgânico, com carbono, que esse material não se aproveita com papel amanteigado, com papel, folha de fotolito. Esse material não se aproveita, esse material não se recicla. É igual o plástico também. O plástico também, o material que é plástico ressecado, ele já é um material reciclado. Então ele não se aproveita, isso aí é lixo. Esse é um material que pode estragar todos os materiais. A separação é manual. Na hora de amontoar o lixo, os equipamentos facilitam o trabalho. Com exceção do alumínio, o resto é triturado. Esse monte ele é prensado, enfardado, colocado no caminhão e mandado para as indústrias, onde é feito todo o processo de reciclagem. A maioria das indústrias de reciclagem de papel são fora de Brasília, que elas são mais litorâneas. O conceito de reciclagem serve para aqueles tipos de material que podem voltar ao estado original e se transformar num produto igual ao anterior em todas as suas características. Na reciclagem, o material que é recebido, ele é geralmente ou fundido, triturado, em suma, ele é transformado em matéria-prima para fazer, se é ferro, transformado novamente para isso, se é alumínio, para fazer nossas latinhas, novamente ela volta ao ciclo produtivo para fazer latinhas, o papel volta para ser papelão geralmente, e o vidro, por exemplo, 100% deles gera um novo vidro, né? Através do fogo, né? Do calor, ele gera um novo vidro. Mas se engana quem pensa e reaproveitamento são a mesma coisa. A reutilização de materiais consiste em transformar um material já beneficiado em outro. Ou seja, o que tinha uma finalidade passa a ter outra. Essa prática tem mudado a vida de moradores no Paranoá, cidade distante a 20 quilômetros de Brasília. Aqui nem tudo jogado fora é lixo. Várias mulheres, antes apenas donas de casa, viraram artesãs depois de um curso. Eva se orgulha do que já consegue fazer com a de aula. A gente usou lata, né? Usamos lata, martelo, furadeira, tudo para furar, né? Pra gente furar para fazer, né? E cimento, né? Tudo a gente usou. Agora o resultado é bonito, né? É lindo, olha que peça linda, né? Vale a pena, né? A iniciativa do projeto é dele. Presidente da ONG Lixo Mania, Edson se inspirou na própria história para permitir que outras pessoas possam também mudar suas vidas. Quando eu saí do Rio de Janeiro e vim para cá, eu saí como lixo mesmo. Eu saí do tráfico de drogas, era uma pessoa que não tinha uma autoestima muito boa, não tinha estudo, né? E com muita força de vontade, eu consegui desenvolver um projeto aqui em Brasília que hoje vem dando muito certo, né? Que é reciclagem. Eu transformo lixo em arte. E com isso eu venho ajudando a transformar a vida de outras pessoas também, né? A gente já sabe mais ou menos o que é que vai usar, entendeu? O que vai usar, o que vai precisar, entendeu? Ferro, pneu, né? Latas, essas latas de 20 litros, a gente abre, fura, aí transforma ela nessas matéria-prima, entendeu? Arames, sabe? Quem diria? O pneu aparentemente sem utilidade agora serve de base para uma mini horta. As latas de tinta viraram jardineiras e móveis. Arame velho, pedra e cimento juntos se transformam em fonte luminosa. As peças ficam expostas e chamam a atenção. Agora a gente já sabe como é que faz e como também pode ajudar a natureza, né? Que vai tantos, assim, esses produtos por lixo que danifica. Uma coisa que você pode transformar em peças maravilhosas. O comportamento você pode ter num lugar, pode não ter no outro. Mas a gente quer chegar pela educação a mudança de atitude mesmo. Só que tem que ter paciência histórica. Não acontece de uma vez. A gente faz um trabalho o ano todo. Quando vão as férias e voltam das férias, parece que aquilo foi esquecido.
Então tem que se retomar com a paciência e saber que é assim mesmo. Nós não educamos sozinhos, a sociedade inteira educa. Cada cidade é uma cidade educadora, cada família é uma instância educadora, cada grupo de amigos nos educa, né? O projeto não se limita a promover a conscientização ambiental. As aulas têm ajudado dependentes químicos a ficar longe das drogas e do álcool. Ajuda também a gente na nossa laboterapia, que a gente desenvolve a nossa mentalidade, nosso raciocínio, nossa paciência, coisa que a gente não tem quando está na nossa drogadição nativa. É bom que ocupa a mente dele, né? Que o independente químico tem que ocupar a mente, não pode ficar com a mente vazia. Se ficar com a mente vazia, só pensa as coisas ruins, né? Coisas que não devem, né? Então isso é muito importante, essa reciclagem. E a seguir, como o descarte de materiais ajuda a fomentar possibilidades de desenvolvimento econômico no Brasil. Envie a sua sugestão para o programa. O endereço é repórter.justiça@stf.jus.br. A gente volta em instantes. O material que vai parar no lixo nem sempre tem como destino final aterros sanitários e lixões. Quando reciclado ou reaproveitado, pode ser matéria-prima para a arte. O lixo vira luxo, com um pouco de criatividade e dedicação. Quando a gente termina de fazer uma bolsa que há 12 anos eu não sabia nem para onde ia e hoje a gente vê uma bolsa pronta através da gente, planejado pela gente, então eu só tenho mesmo que ficar orgulhosa e agradecer que eu consegui, né? Sem dúvida, Maria da Páscoa, elas são bonitas, ecologicamente corretas e ganham cada vez mais destaque. E o que pouca gente imagina é que a matéria-prima está aqui, no meio dessa aparente bagunça. Preste atenção à pilha de banners lá no canto. Eles são medidos, empilhados, cortados e ganham versões diferenciadas de bolsas. Uma dessas feiras lá em São Paulo, a organizadora, ela falou para ela que queria dar uns brindes para os clientes dela, da feira, né, que fosse feito com material biodegradável, né, ou reutilizado. Que ela queria umas ecobags. A organizadora da feira me encomendou que fosse feito aqui com os grupos e assim eu não tenho nem visto nenhum material que seja reutilizado e para a gente comprar eu não estou tendo recurso para comprar o material para confeccionar essas bolsas. E aí a gente conversando numa sala, aí de repente ela olhou para um canto da sala e aí tinha os banners daquela forma ali, encostado em um canto. E ela me perguntou, será que é possível fazer bolsa com esse material? E assim criou-se uma cooperativa só de mulheres, ex-donas de casa, que encontraram bem mais do que uma profissão. Eu espero que aqui a gente cresça, né? Que lá fora eles vejam o nosso trabalho, né? Que a gente seja gratificada por isso. Então eu espero ir muito além. Chegar até aqui exigiu esforço, dedicação e tempo. Desde 1998, a cooperativa vive de muito trabalho e só agora tem um reconhecimento merecido. Isso surgiu da inquietação da Maria da Páscoa, que era faxineira. Para ajudar na criação dos filhos, porque eu tenho 5 filhos, né? Aí eu fui por obrigação mesmo. Eu tinha que sustentar, mas eu ficava lá angustiada. Eu sabia que ser empregada doméstica é uma coisa, não é uma coisa desvalorizada, mas é uma coisa que é coisa do dia a dia que você faz todo dia. De todo mundo, isso é de toda mulher fazer. E eu sabia que eu tinha algo mais a dar de mim do que ser uma empregada doméstica. Não é desclassificando, porque me ajudou por muito tempo. Me ajudou na criação dos meus filhos, mas eu sempre almejava uma coisa melhor, e não só para mim, mas para um grupo de mulheres, talvez até para ajudar a minha comunidade. As bolsas caíram no gosto de consumidores de todos os cantos do país. Novas versões são estudadas e testadas pela equipe. Com fotos, bordados, lisas, o que vale é abusar da criatividade, ganhar cada vez mais clientes e promover uma mudança na comunidade. O que a gente tem em mente, né, é que aqui seja um polo de desenvolvimento para a comunidade.
Mas o que eu acho mais interessante é que a mídia, elas estão mais nos achando mais rápido do que a própria comunidade. A placa serve de convite para quem gosta de artesanato. É o dono da casa quem nos chama para ver o trabalho. Mostra alguns materiais como latas de tintas vazias. E seu Raimundo leva nossa equipe até os fundos da casa onde funciona um ateliê. Lá encontramos a esposa dele e a vizinha. Os três moram na zona rural da cidade de Planaltina e participam do projeto da ONG Lixo Mania, o mesmo desenvolvido no Paranoá. As peças são fabricadas com materiais que seriam jogados fora. Mas preste atenção a essas mesas e bancos. Pensa que é madeira, a pessoa vai lá e vê, por o peso vê que não é madeira. É que é madeira, não, é cimento. Aí pega, ainda vai conferir, né, para ver se é madeira. Não acredita que é feita de lata? Acredito não. As latas recolhidas nas ruas são cortadas, furadas, aos poucos ganham outra forma. Um serviço tem que ter calma, se a pessoa não se corta, que essas pontas aí, elas corta e com calma, com jeito, paciência, que consegue. Né? Com molde e cimento, eles fazem o assento e a mesa, nos mais variados formatos. O cliente tem como escolher. Assento de coração, tem umas estrelas que eles também fazem aí, ainda tem mais aquele barquinho. Você viu aquele barquinho lindo? Então, o artesanato você faz, que o artista está dentro de você. Os negócios vão bem, toda a produção é vendida. A utilização de recicláveis não é só uma forma de ajudar o meio ambiente, virou a principal fonte de renda. A gente trabalha em três vertentes: social, laboral e ambiental. Ambiental, a gente consegue levar para as comunidades mais carentes, que não tem muito recurso, não tem coleta de lixo, joga o lixo em qualquer lugar, uma mentalidade que o que eles estão fazendo é errado, né? Com isso a gente tira o lixo do meio ambiente. Foi a reciclagem que transformou essas mulheres em atrizes. As 15 são catadoras. Todos os dias estão no lixão em Brasília e agora podem ser vistas também nos palcos. A peça, intitulada Marias e Madalenas, foi escrita a partir do relato de vida das protagonistas. É a história de Madalena, a mulher que tira do lixo o sustento da família e mostra a luta e a agonia para vencer o preconceito. Maria Madalena, que é a personagem, ela constrói a casa dela, o barraco de madeira, através das madeiritas que ela recolhe do lixão. Então, e ela chega, o marido um alcoólatra, e vendeu a casa. Porque quando ela saiu de casa, ela era menor. Então, quando ela saiu da casa da mãe dela, porque engravidou, foi casar com o cidadão, ela era menor de idade, então o lote ficou no nome dele. E aí, como estava o nome dele, ele se embriagou e vendeu, motivos de dívidas, enfim. Então, a mulher se vê desprendida, ela não tem como resolver uma situação. Porque, assim, o lar é de quem? É de quem cuida, de quem constrói ou de quem tem o papel? De quem é mesmo? Quem é dono da situação? Ela que trabalhou, que lutou, que foi lá catar no lixo o material para que ela conseguisse ter o lar dela, criar os filhos e se esforçar, ou o marido que simplesmente conseguiu um lote através de uma invasão e vende? É uma problemática de cunho, no caso, habitacional, que nós pomos dentro do Teatro do Oprimido para ser resolvido em cena. O cenário foi construído com materiais recicláveis, como papelão, jornais, canos de PVC usados. O figurino também. O espetáculo tem cumprido um duplo objetivo: mostrar que reciclagem faz parte da arte e levanta a autoestima de quem se sentia à margem da sociedade. Agora elas têm muito mais orgulho, né? Elas sentem orgulho do que elas fazem. Elas dizem que é um trabalho digno. Porque assim, é muito fácil a sociedade produzir tanto lixo, não fazer a coleta seletiva, dispensar de forma fútil, porque ninguém sabe para onde vai o lixo de casa. Você sabe que você joga na sua lixeira, a coleta seletiva passa e leva, mas você não sabe para que fim aquilo toma. Vai parar na mão de mulheres que trabalham com isso, que elas desenvolvem trabalhos a partir disso, que elas se sustentam através disso. Então, através dessa produção de lixo, elas são quem mais tem responsabilidade em relação ao nosso planeta. São elas que se preocupam com a questão ambiental, são elas que sobrevivem disso. E são a elas que nós devemos gratidão.
Envie a sua sugestão para o Repórter Justiça. O endereço é repórter.justiça@stf.jus.br. Precious Lord, take my hand and lead me on. Let me stand. I am tired